tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre teste de recuperabilidade. Então, pessoal, o que vem a ser esse teste de recuperabilidade? É você testar a recuperabilidade dos ativos da entidade. E você vai verificar a seguinte questão: se tem algum indicativo de que o ativo, aquele valor contábil do ativo, é maior do que o valor recuperável. Se a sua resposta for sim, tem indício de perda esse ativo, então você deve fazer e aplicar o teste de recuperabilidade. Por quê? Porque lá na Lei 6.404, lá no artigo 183, ele diz o seguinte, que deverá ser aplicado o teste de recuperabilidade aos ativos do imobilizado e aos ativos do intangível, quando houver indício indicativo de perda de valor. Então, eu não posso deixar o meu ativo registrado com valor superior ao valor que eu vou recuperar na venda desse ativo. Então, eu não posso ter um ativo registrado no valor de 1.000 lá no meu balanço, se esse ativo hoje ele só vale 800. Então, é necessário eu fazer o quê? Um ajuste para deixar o valor contábil desse ativo no mesmo valor de venda. Então, eu preciso reconhecer aí uma perda por desvalorização, fazer essa recuperabilidade aí. Então, é isso que nós vamos ver aí. E nós vamos ver que eu devo aplicar esse teste no mínimo aí, anualmente, é o que diz a lei também, 6.404. Então, vamos ler aí juntos o que a lei traz para nós. Vamos ler o artigo aí, uma parte do artigo 183. E a lei nos traz o seguinte: no balanço, os elementos do ativo, olha só, serão avaliados segundo os critérios. Quais os critérios? A companhia deverá efetuar periodicamente a análise sobre o quê? A recuperação dos valores, registrado aonde, gente? No imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas do valor do capital aplicado. Quando eu vou aplicar? Olha só, quando houver o quê? Decisão de interromper as atividades. Ou também, quando comprovado que não poderão, o quê, gente? Produzir mais resultados suficientes para a recuperação desse valor. Então, nós vamos ver aí que há uma necessidade, nesse caso, de fazer o teste de recuperabilidade. Seguindo aí, ele diz o seguinte: revisando também e ajustando os critérios utilizados para determinar o quê? A vida útil econômica estimada para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão. Vamos melhorar aí esse artigo 183. E olha só, o que esse artigo 183 está nos dizendo? Que o teste de recuperabilidade, ele será aplicado a quem? Aos ativos imobilizados e aos ativos o quê? Intangíveis. E olha só, quando que eu vou aplicar? Quando houver o quê? Houver uma interrupção do empreendimento, ou seja, um encerramento das atividades. Ou quando, olha só, quando os ativos puderem produzir, não puder mais produzir os resultados esperados para recuperar esse valor. Então, se o meu ativo ele não vai produzir mais aquele resultado econômico esperado, eu devo fazer o quê? Um teste de recuperabilidade, porque aí está indicando que há um indício de perda de valor desse ativo. Para quê, gente? Para registrar a perda desse valor lá dentro do meu capital, para eu não ter um ativo super avaliado, se na verdade ele não vale X, ele vale menos X. Então é necessário eu fazer esse teste aí. Para que mais? Aí o artigo nos traz aí uma informação adicional para revisar a vida útil desse ativo, para ajustar o quê? Ajustar para fins de cálculo da depreciação, amortização e exaustão. Então, é necessário, imagine o seguinte, eu estou com um ativo lá registrado no valor de 1.000 e eu estou calculando ele, fazendo o cálculo aí da vida útil no valor de 1.000. Só que você entende que houve aí uma perca de valor, ele não vale mais 1.000. O valor recuperável dele hoje, o valor justo, seria quanto? Seria de 800.
Então, eu preciso o quê? Ajustar, revisar a vida útil aí, o quê? Dessa depreciação, do cálculo da depreciação desse ativo. E nós vamos ver que, então, que vem a ser aí o teste de recuperabilidade. Bem, pessoal, o teste ele consiste em quê? No confronto. No confronto de quê? Do valor contábil com o valor recuperável. Então, nós vamos ver que eu vou pegar o valor contábil e comparar com o valor recuperável para confrontar e ver se eu estou tendo um indício ou não de perda desse valor. E nós vamos ver que nenhum ativo pode ser evidenciado ali dentro do meu balanço patrimonial por um valor superior ao valor que eu vou recuperar. Ou recuperar pelo uso desse ativo ou pela venda desse ativo. Então, nesse caso, eu devo aplicar o teste de recuperabilidade. Porque nós vamos ver que sempre que uma empresa adquirir um ativo e ela espera que ela vai esperar o quê, gente? Toda empresa que compra um ativo, ela espera o quê? Ela espera que esse ativo gere benefícios econômicos aí futuros. Nós vamos ver que a lei traz para nós aí hipóteses de aplicação do teste. E quais são? Nós vimos ali, de acordo com o nosso gráficozinho ali, nosso fluxograma, mapa mental, que o quê? Que o registro que eu devo aplicar o teste quando? Quando houver o indício de interromper, ou seja, parar as atividades da empresa. Nesse caso, eu vou fazer aí a aplicabilidade do teste. Ou também quando eu verificar que ele não pode mais produzir os resultados econômicos ali esperados para a entidade. E também, pessoal, para determinar os critérios para a determinação da vida útil, tanto da amortização, da exaustão e da depreciação. Então, nós vamos ver agora o que o artigo, ali o que o CPC traz para nós. Então, nós vimos até agora que a Lei 6.404, ela diz que eu vou aplicar o teste de recuperabilidade aos ativos intangíveis e imobilizados, que eu vou aplicar quando a empresa decidir parar ali as atividades ou quando eu verificar que há um indício de perda desse valor, eu vou aplicar. E também para fazer o ajuste ali da vida útil do bem. Porém, a lei não me fala como que eu vou fazer esse cálculo. Aí vem o CPC 01 e traz para nós a seguinte informação. O objetivo do CPC 01 é o quê? É estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar. Para quê? Para assegurar que os seus ativos estejam registrados contabilmente por um valor que não exceda os seus valores de recuperação. Então, vem aí o CPC 01 e vai trazer procedimentos. Quais os procedimentos que eu devo aplicar para assegurar que os meus ativos, que os ativos da entidade, eles não vão estar registrados com um valor superior ao valor de recuperação. E aí nós vamos verificar o seguinte, que o teste de recuperabilidade, ele vai consistir em quê? Consiste em fazer uma comparação, comparar o valor contábil do ativo com o valor recuperável. Pessoal, mas olha só, entende aqui o valor contábil com o valor recuperável. Professor, mas o que vem a ser esse valor recuperável? O valor recuperável vai ser o maior valor entre o valor de venda e o valor de uso. Como é isso? Melhora isso para nós? Bem, pessoal, então, primeiro passo que eu preciso entender, que na hora de aplicar o teste de recuperabilidade, eu vou comparar o valor contábil com o valor recuperável. Eu entendi isso? Aí eu vou saber o que é valor recuperável. Valor recuperável é o maior valor entre o valor de venda e o valor em uso. E nós vamos ver agora uma outra explicação para melhorar o entendimento. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um ativo com valor contábil. Aqui, ó, vou colocar aqui um valor contábil de 1.000. Não tá legal aqui, né? Mas
eu tenho aqui um ativo no valor contábil aqui de 1.000, certo? Só que esse ativo, se eu for vender ele hoje, o valor justo, o valor desse ativo, que é o valor justo, que é o valor justo, é o valor de venda, valor de mercado, deduzindo ali as despesas de venda. Esse é o valor justo. Então, vamos supor que o meu valor justo aqui seria de 800. Opa, não saiu o 8 direito. E o valor de uso, para uso desse ativo, seria de 700. Vocês entendem que aí eu vou encontrar o valor recuperável. Valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor de venda. Nesse caso, se eu vender esse ativo, eu vou recuperar quanto? 800. Se eu utilizar, eu vou recuperar quanto? 700. Então, qual dos dois vai ser meu valor recuperável? Exatamente, é o valor de venda. Por quê? Porque ele é o maior valor entre os dois. Então, o meu valor recuperável vai ser esse daqui, o valor de venda. E você entende que o valor que eu vendo hoje é menor do que o valor contábil que ele está registrado? E para isso eu preciso fazer um ajuste aqui, trazer esse ativo ao mesmo valor de venda, o mesmo valor que eu recupero ele hoje. Então, nesse caso, eu vou pegar essa diferença aqui, ó, que ficou faltando, e vou reconhecer o quê? Uma perda por recuperabilidade. Para quê? Para lá no meu balanço patrimonial, eu ter um ativo no valor que eu consigo recuperar ele hoje. Se eu interromper as atividades, eu vou conseguir recuperar esse valor. E aí eu vou estar lá com as minhas demonstrações contábeis num valor mais justo, no valor de mercado. Um outro exemplo aí. Eu tenho lá, então, um valor contábil. Vou usar o mesmo anterior. O valor contábil aqui é de 1.000. Esse ativo é 1.000. O valor de venda dele, 700, se eu for vender. Já, valor de venda, que é o valor justo aí, valor de venda líquido. E o valor em uso é de 800. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o valor recuperável? Para eu fazer a comparação entre valor contábil e valor recuperável. O valor recuperável vai ser o valor em uso. Então, eu vou verificar entre o valor de venda e o valor em uso, qual dos dois é maior? Nesse exemplo aqui, é o valor em uso. Então, o valor em uso aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor recuperável. Então, o valor recuperável e o valor contábil. O valor contábil está maior do que o recuperável? Tá. Então, eu vou precisar reconhecer o quê? Uma perda por recuperabilidade. Professora, e se for o contrário? Se for o contrário, se eu tenho um valor de venda, um ativo, que ele vale 1.000 e o valor contábil é 800, e o valor de uso é 700, como eu devo proceder aí nesse caso? Pessoal, nesse caso não faz nada. O CPC diz que não precisa fazer nada. Você entende que se eu tenho um valor contábil aqui de 800 e se eu vender ele, eu consigo vender ele hoje por 1.000, tá entendendo que para mim é lucro? Então é melhor não fazer nada. Deixa ele lá continuar com os 800 e deixa lá no mercado no valor de 1.000. Eu só vou reconhecer se for o quê? O valor contábil maior do que o valor recuperável. Aí eu vou reconhecer uma perda, vou fazer um ajuste lá dentro das minhas demonstrações. Bem, pessoal, o CPC 01, ele traz para quem são aplicados, quais os ativos que são aplicados. E ele traz lá uma lista, ele fala assim, CPC 01 é aplicado na contabilização de ajuste para perda por desvalorização de que, gente? De todos os ativos. Todos os ativos. Só que ele traz o quê? Um exceto. Exceto quem, professora? Exceto os estoques, que o estoque é ativo. Só que o estoque, eu tenho o CPC 16, que trata exclusivamente de estoques. Então, eu não vou aplicar o teste de recuperabilidade a quem? Aos meus estoques, porque eu vou verificar e olhar o que determina ali o CPC 16. Quem mais que eu não vou aplicar? Aos ativos de receita de contrato de cliente, porque eu tenho o CPC 47. Aos ativos fiscais diferidos, que eu tenho o CPC 32. Aos benefícios em empregado, porque temos um CPC específico. Instrumentos financeiros, CPC 48. Propriedade para investimento, eu tenho o quê? O CPC 28.
Ativos biológicos. Eu tenho ali o CPC 29, que trata contratos de seguro, CPC 11, ativos não circulantes classificados como mantido para venda. Eu vou ter o quê? O CPC 31. Então, tirando, exceto essa lista aí taxativa, eu vou ter o quê? A aplicação do teste de recuperabilidade a todos os outros ativos. E aí, pensando nisso aí, eu peguei uma questão que caiu lá no exame de suficiência de 2015. E ele traz o seguinte: assinale a opção que apresenta, olha só, apresenta o que, gente? Apenas ativos que podem ser objeto de ajuste ao valor recuperável, na forma estabelecida pela NBCTG 01, que é o CPC 01 aí. Aí ele fala redução ao valor recuperável de ativos. Então, vamos aí a essa questão. Ele traz para nós estoque de matéria-prima. Eu vou aplicar o CPC 01 no estoque de matéria-prima? Não, porque nós vimos que está na lista de exceção. Então, olha só, já está fora. Banco, conta, movimento, também já está fora. Agora, marcas e patentes, sim, porque é um intangível, ele é aplicável. Letra B, móveis em uso. Duplicatas a receber, eu não vou aplicar. E nem conta, banco, movimento aí, também não vou aplicar. O próximo, marcas e patentes, eu aplico. Móveis e uso, também aplico. E móveis e utensílio, também nós vamos aplicar o CPC 00, nesse caso, o gabarito aí, a letra C. E no D, móveis e utensílio, aplica. Duplicatas a receber, nós não fazemos a aplicação e nem estoque. Por quê? Porque esses daí, eles estarão aqui nos ativos que não são, não vão ser atendidos aí pelo CPC 01, perdão. Bem, pessoal, seguindo, o CPC 01, ele traz para nós algumas definições. E ele traz lá a definição do valor contábil. O que é o valor contábil? É o montante pelo qual o ativo está o quê? Reconhecido no balanço. Depois de quê? Das deduções de quê? Da depreciação, da amortização, exaustão e também de ajuste para a perda. Então, o que é o meu valor contábil? Eu preciso saber o que é valor contábil. Nesse caso, o valor contábil vai ser o valor do ativo, 800, menos a depreciação de anos anteriores, um exemplo, 100, menos ajustes de perdas de ano anterior, se houver, mais 50. Aí o valor final, esse é o meu valor contábil. Tranquilo? E o valor recuperável? O valor recuperável vai ser o quê? Nós já vimos aí, o maior valor entre quem? Entre o valor líquido de venda, que é o valor justo, e o valor em uso. Então, é o maior valor entre o valor líquido. Pessoal, lembrando, é valor líquido. Por que líquido? Eu tenho lá um ativo que ele vale, que eu consigo vender ele lá por 500. Só que eu vou ter um gasto com 100, gasto com despesa aí para a venda desse ativo. Nesse caso, qual vai ser o valor líquido de venda? Para eu fazer a comparação entre valor e uso e valor de venda, vai ser os 500 menos os 100 das despesas ali, o gasto com a venda, aí esse vai ser o meu valor líquido. E ele já traz aqui embaixo, valor líquido de venda é o valor a ser obtido, o quê? Pela venda de um ativo. Em uma transação em condições, o quê? Normais, envolvendo aí as partes conhecedoras. E lembrando que eu vou deduzir o quê? As despesas necessárias para que ocorra essa venda. Seguindo aí com as definições. A próxima definição aí é a definição do que é valor justo. Saiu repetido aí o E, né? O O e o E aqui saiu repetido, mas vamos lá. O que é o valor justo? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago na transferência de um passivo ou uma transação não forçada entre o quê? Entre participantes ali no mercado na data da sua mensuração. Depois nós vamos ter aí o que é o valor em uso de um ativo imobilizado. É o valor presente, olha só, dos fluxos
de caixas futuros estimados. Isso daqui nós vamos já explicar. E perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede ao seu valor o quê? Recuperável. Então, esse daí é o quê? A definição para perda por desvalorização. Professora, e quando é que eu vou reconhecer essa perda aí por desvalorização, que é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede ao seu valor recuperável? Quando que eu vou reconhecer essa perda aí? Então, o que vem a ser aí o teste de recuperabilidade? O teste de recuperabilidade vai ser o quê? Eu vou fazer a aplicação do teste, vou verificar o valor contábil é maior do que o valor recuperável, eu vou o quê? Registrar, vou reconhecer uma perda, vou registrar essa perda aí. Agora, o meu valor contábil é menor do que o valor recuperável, a legislação fala que eu não vou fazer o quê? Nada, não vou fazer nada. Tranquilo? Seguindo aí, imagine a seguinte situação. Um exemplo prático aqui para nós. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma máquina na empresa, essa máquina bonita aí. Ela está registrada pelo valor contábil de 500 mil, certo? Esse é o valor contábil que está registrado lá. E agora eu preciso aplicar o teste de recuperabilidade. Por quê? Porque eu verifiquei que há indício de que essa máquina minha aqui bonitinha, ela está com indício de desvalorização aí no mercado. Então, eu vou aplicar o teste de recuperabilidade. E como eu vou fazer a aplicação desse teste? Primeiro, eu vou encontrar o valor contábil. Encontrei, ela não tem nada de depreciação, ela não tem nada que, nenhuma dedução de ajustes de exercício anterior, o valor contábil dela é esses 500 mil. Aí eu vou encontrar o valor em uso. O valor em uso dessa máquina hoje é no valor de 300 mil. Por quê? Porque ela gera para a empresa uma receita de 900. Para gerar essa receita de 900, eu tenho um custo de 600. Então, ela gera ali, o valor em uso dela hoje é de 300. E vou comparar agora o valor justo, o valor de venda. E o preço de venda dessa máquina hoje é quanto? 300 mil. E a legislação fala que o valor que eu vou comparar entre o valor em uso e o valor de venda vai ser o valor justo. O que é o valor justo? É o preço de venda menos as despesas para vender aquele bem, se houver. Nesse caso aqui, tem uma despesa de quanto? De 100. Então, eu vou pegar o preço de venda menos as despesas, eu encontrei aqui o valor de venda líquido das despesas, ou seja, o valor justo. O valor justo é quanto? 200. Qual vai ser o meu valor recuperável para eu comparar entre o valor contábil e o valor recuperável? Qual vai ser? É o maior valor entre o valor em uso e o valor justo. Qual dos dois aqui é maior? Isso mesmo! É o quê? Os 300 mil, que é o valor em uso. Então, eu vou fazer agora essa comparação. Qual é a comparação, professora? Comparar aqui, ó, o valor contábil com o valor recuperável, porque eu sei que o valor contábil é 500 mil e sei agora que o valor recuperável é 300. Por quê? É o maior valor entre valor em uso e o valor justo, 300 mil. Você está entendendo que, então, a minha máquina aqui, ela está registrada no meu balanço por 500 mil e eu só consigo recuperar 300? Então, nesse caso, eu reconheço que, de fato, houve uma desvalorização, uma perda por desvalorização. E, então, é necessário eu fazer um ajuste para o valor contábil dessa máquina ficar no mesmo valor recuperável que os dois. Então, nesse caso aqui, eu vou vir aqui, ó, valor contábil 500 mil menos o valor recuperável. Eu vou encontrar o valor que eu preciso registrar de perda. Essa máquina teve uma perda por desvalorização de quanto? De 200 mil. E isso é necessário eu reconhecer aonde? Dentro do meu balanço. E como vai ficar isso aí dentro do balanço patrimonial? Eu vou precisar, então, fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui 2 razonetes. Vou abrir um razonete aqui e outro razonete aqui. E como fica esse lançamento aí? Eu vou reconhecer uma despesa. Então, eu vou vir aqui, ó, e debitar 200 mil
de quê? De perda, despesa aí com perda por desvalorização. E vou fazer o quê? Creditar. E vou creditar o quê? Ajuste a valor recuperável no valor de 200 mil. Então, eu tenho aqui, ó, um crédito no valor de 200 mil. E aí, essa conta aqui, ela é uma conta o quê, gente? É uma conta retificadora do ativo. Então, essa conta é uma conta retificadora do ativo. Professor, o que é uma conta retificadora do ativo? Conta retificadora do ativo é aquela conta que reduz o valor do meu ativo. Então, esses 200 mil, ele vai aparecer aonde? Aqui, ó, dentro do meu balanço patrimonial, reduzindo o valor desse imobilizado. Então, lá no meu balanço patrimonial, eu tenho lá registrado um valor contábil de 500 mil desse imobilizado. Só que ele teve uma perda e eu preciso fazer um ajuste de perda aí do valor recuperável. E como que eu vou colocar? Do imobilizado, eu vou diminuir essa perda de quanto? Vou vir aqui e reconhecer os 200 mil aqui, reduzindo o valor desse ativo aqui. E aí eu vou encontrar agora o valor contábil. Qual é o valor contábil aí agora? 500 menos 200 da perda. Eu tenho agora registrado lá no meu balanço um imobilizado com o valor contábil de 300 mil. Então, agora vocês entendem que eu continuo com o bem lá, só que ele está registrado no valor do que eu consigo recuperar hoje. Porque se hoje eu resolver parar as atividades e vender essa máquina, no meu balanço patrimonial vai aparecer de fato o valor que ela vale no mercado. Então, o teste de recuperabilidade é justamente isso, fazer um ajuste dentro dos meus bens que houve indício de perda. E então, nós vamos fazer o reconhecimento e a mensuração da perda por desvalorização quando esse valor contábil aqui for maior do que o valor recuperável. Então, eu preciso reconhecer essa perda e deixar os dois iguais. E então, qual é o passo a passo para fazer o cálculo do teste de recuperabilidade? Nós vamos, primeiro, calcular o valor contábil. E o que é o valor contábil? Nós vimos agora há pouco que o valor contábil é o valor de aquisição do bem, menos a depreciação, se houver, e menos os ajustes de perda de exercícios anteriores, se houver. Vou pegar o valor do bem, diminuir esses dois, eu vou achar o quê? O valor contábil. Segundo passo, achei o valor contábil, agora eu vou encontrar aí o valor recuperável. E o que vem a ser o valor recuperável? Maior valor entre o valor em uso e o valor de venda. Esse vai ser o meu valor recuperável. Encontrei o valor contábil e encontrei o valor recuperável, eu vou confrontar. Vou ver o contábil está maior do que o recuperável, eu vou ajustar, vou reconhecer essa perda, vou debitar ali uma despesa com perda e creditar um ajuste ali de conta retificadora do ativo. Aí eu vou deixar os dois iguais. Fiz o confronto. O valor contábil, professora, está menor do que o valor recuperável. O valor recuperável está aqui e o contábil está aqui embaixo. O que é que eu faço? Nada. Não preciso fazer nenhum tipo de ajuste. E em cima disso, vamos fazer uma questão que caiu aí em provas anteriores. Olha só, caiu na prova do exame de suficiência. Vamos ler a questão aí. Diz o seguinte, de acordo com a NBCTG 01, a companhia GIF SA possui em seu ativo imobilizado uma máquina que, com o passar do tempo, verificou-se uma perda do valor de mercado e também de desempenho econômico. Diante disso, decidiu-se calcular o valor da possível redução ao valor recuperável desse ativo, de acordo com os dados a seguir. Ele me deu já o valor contábil da máquina. Olha que maravilha. Valor contábil, 425. Valor em uso, 414 mil. E o valor justo, 415 mil. E os gastos para colocar a máquina à venda foi de quanto? 35 mil. Aí, nesse contexto,
A perda por desvalorização a ser reconhecida, ele já está me dizendo que houve uma perda e que eu preciso reconhecer essa perda. A questão já está me dizendo aí. Então, primeiro passo, encontrar o valor contábil. Maravilha, professor, o valor contábil está aqui, ó. Ele já me deu. Então, ótimo, 425. Segundo passo, encontrar o valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor de venda. E o que é o valor de venda? Vai ser o quê? O valor de venda menos as despesas. E como fica aí? Já deixei aqui resolvido para facilitar e reduzir o tempo aqui do nosso vídeo. Então, olha só, valor contábil nós verificamos lá que é 425 mil. Então, agora nós vamos encontrar o valor recuperável. O valor recuperável vai ser o quê? O valor em uso comparando com o valor em venda. Dos dois, o maior. Pessoal, o valor em uso, 414.800. O valor líquido de venda vai ser o quê? O valor justo menos as despesas de venda. Então, 415 menos 35 mil que ele teve de gasto ali para vender essa máquina, ficou quanto? 380. Então, 414 comparando com 380, o valor recuperável vai ser os 414.800. Esse é o valor recuperável. Terceiro passo, comparar valor contábil com o valor recuperável. Pessoal, o valor contábil 425 e o valor recuperável 414. Está entendendo que o meu ativo está no valor maior do que o valor que eu recupero? Nesse caso, eu preciso reconhecer uma perda e deixar os dois ali iguais. Nesse caso, eu vou pegar os 425 mil, olha aí, e vou diminuir os 414.800. Então, o valor da perda vai ser quanto? 10.200. Então, o gabarito aí da nossa questão vai ser qual a letra? Isso mesmo, letra B. Seguindo aí, nós colocamos aí uma outra questão. Olha o que essa questão aí nos traz. A CIA, Defim Verde, em obediência às normas brasileiras de contabilidade, fez no dia 31/12/2009 o teste de recuperabilidade de impairment. E aí ele traz o seguinte: do valor da máquina utilizada na fabricação de seus produtos. Os dados abaixo foram levantados pelo Departamento de Contabilidade da empresa. Então, o valor em uso, 620, valor líquido de venda, 610, custo de aquisição, 710 e depreciação acumulada no valor de 70 mil. Ele diz o seguinte: a companhia deve, ele está me dizendo que deve registrar uma perda no valor do ativo de quanto, gente? Então, ele está me dizendo que já houve aí uma perda. 3 passos: encontrar o valor contábil. Segundo passo, encontrar o valor recuperável. Terceiro passo, confrontar valor contábil com valor recuperável. Vamos lá? Então, valor contábil, valor de aquisição, que ele falou que é 710 mil, menos a depreciação. Se tivesse ajuste de perdas de exercício anterior, eu ia deduzir, mas não tem, então 710 menos 70 mil de depreciação acumulada que já tem nesse ativo, eu tenho quanto? 640. Esse é o meu valor contábil. Valor recuperável, maior valor entre valor em uso e valor em venda. Valor em uso, 620. Valor em venda, 610. Maior valor entre os dois é o valor em uso, 620 mil. Terceiro passo. Vou comparar valor contábil com valor recuperável. Nesse caso, eu tenho um valor contábil de 640 e um valor recuperável de 620. Eu vou fazer um reconhecimento de uma perda. De qual valor? Isso mesmo, gabarito aí, letra E. 20 mil. Perfeito, pessoal? Temos aí um outro exemplo, só que nós não vamos fazer. Vamos para o próximo aí. Bem, pessoal, e a periodicidade? Professora, de quanto em quanto tempo eu devo fazer aí esse teste de recuperabilidade? De acordo com a Lei 6.404, ela diz que eu devo fazer periodicamente. Já o CPC 01, ele prescreve que o quê? Que deve ser realizado no mínimo, olha só, no mínimo, anualmente. E aqui embaixo eu coloquei aí o item 9 lá do CPC 01, que fala o seguinte, que a entidade deve avaliar ao final de cada período reporte
se há uma indicação de que o quê? Um ativo possa estar sofrendo o quê? Desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve o quê? Estimar o valor recuperável do ativo. Então, ele fala que no mínimo aí, anualmente ou ao final de cada ano reporte, de cada período reporte. Período reporte é ao final de cada período social ali. Então, olha só, pessoal, o que eu preciso entender aí sobre o teste de recuperabilidade? Que realiza-se o teste de recuperabilidade em quem? Em todos os ativos. Nos ativos de forma geral, exceto aqueles lá que são atendidos por outros CPCs. E quando eu vou fazer isso? Se houver o quê? De acordo com o CPC, indicativo de desvalorização. Ou então, e ele fala, quando houver indicativo de desvalorização e ao final de quê? De cada período, reporte. É isso que traz aí o CPC 01. E ele traz mais. Os ativos intangível de vida útil, olha só, de vida útil definida, e os ativos intangíveis disponível para uso, e lá o goodwill, eu devo, independentemente, olha só, esses três, independentemente se houve indicativo ou não de desvalorização, eu devo testar eles anualmente no mínimo. Então, pessoal, o que o CPC fala? Que esses três ativos específicos aí, intangível de vida útil indefinida, ativo intangível não disponível para uso e os goodwill ali, eu vou fazer o quê? Independentemente se houve ou não indicativo de desvalorização, eu devo testar no mínimo anualmente. Perfeito? E isso daí tá onde, professora? Tá lá no item 10 do CPC 01, então depois você dá uma lida aí, que ele traz isso daí, ó. Que eu devo testar, olha só, devo testar aqui, ó, testar anualmente o ágio pago na expectativa da rentabilidade futura, que é o goodwill, e também testar, no mínimo, anualmente, o quê? A redução do valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida e um ativo ainda não disponível para uso. Esses três ativos aí, independente se teve ou não, eu vou reconhecer. Os demais ativos, se houver o quê? De acordo com o que nós vimos aí, se houver um indicativo de desvalorização. Aí eu vou lá e aplico o teste de recuperabilidade. E aí você vai me perguntar agora, professora, quando eu vou saber que vai ter um indicativo de desvalorização desse ativo aí? De acordo com o CPC 01, ele traz para nós algumas indicações de que um ativo possa estar sofrendo ali desvalorização. E aí nós vamos ver que ele traz lá um rol de fatores externos e fatores internos que vão contribuir aí para a desvalorização desse ativo. E ele traz lá fatores internos que vai me dar esse indicativo aí de desvalorização. A indicação observar de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o quê? O período, mais do que se espera. Outro, mudanças significativas por conta dos avanços tecnológicos, mercado e no valor econômico. Outro fator externo é a taxa de juros. E outra coisa que aí já no valor fatores internos, nós vamos ver ali evidência de quê? Obsolescência desse ativo por dano físico, mudanças significativas ali, relatório interno da entidade que indica que aquele ativo está sofrendo o quê? Uma desvalorização. Então, pessoal, quando é que nós vamos fazer aí? Vamos só dar uma passada geral aí. Quando eu vou aplicar o teste de recuperabilidade? Quando eu verificar que o valor dos meus ativos não recupera mais aquele valor econômico esperado para a entidade. Então, eu estou com o ativo lá registrado por 1.000 e ele só consigo 800. É necessário eu ajustar e trazer esse ativo para esse valor. Senão, eu vou ter um balanço patrimonial com os ativos supervalorizado, um valor acima do valor de mercado. Tranquilo?
Qualquer coisa, entre em contato, mande mensagem e estaremos aí disponíveis para auxiliá-los aí. Grande abraço e até a próxima!